Olá, aluno! É chegada a hora de falarmos sobre a atividade MAPA. Neste momento da nossa discussão, trataremos da abordagem da habitação de interesse social. Nenhuma produção mais clara sobre a relação da arquitetura e da sociedade quando buscamos a relação da moradia adequada, da promoção do planejamento urbano com qualidade, organizado, trazendo soluções associadas às políticas habitacionais voltada a essa relação do direito de moradia. Então, por isso a definição dessa temática. Como primeiro ponto para essa nossa conversa, é importante que você busque informações, embasamentos, para reconhecer o que se refere a essa tipologia de projeto, quais são as suas características, quais são os modos que elas devem promover dentro dessa discussão, para entender o que é essa habitação de interesse social, o que eu preciso ter de requisitos mínimos para atendimento dos projetos de habitação de interesse social e reconhecer qual é esse tipo de produção, qual é a forma que o arquiteto se coloca nessa produção dessa tipologia específica de projeto. Então, essa primeira ponte de discussão é que você busque por maior informação do que se trata a habitação de interesse social. Para o desenvolvimento dessa nossa atividade, nós vamos analisar uma obra referencial ou uma obra correlata. Nós precisamos, no desenvolvimento das nossas atividades práticas profissionais, desenvolver esse nosso olhar crítico, essa nossa reflexão crítica, para que nós tenhamos aí embasamento para analisar as condições claras desse projeto. Então, o que eu preciso avaliar para reconhecer que essa produção desse profissional que já foi executado, dessa obra que tem uma grande referência, ou que tem qualquer solução que tenha sido adequada para nós nessa nossa análise, tenha como embasamento para a nossa produção de projeto. Então, é quando eu olho para uma obra e consigo entender que aquela obra serve para mim como referência sobre alguma das suas abordagens. Nessa obra em específico, nós vamos escolher, selecionar, então cada um vai selecionar a sua obra. Você pode pesquisar aí nos periódicos, nas revistas, na internet sobre obras correlatas, reconhecer uma habitação de interesse social que tem alguma afinidade para a sua produção de projeto, ou porque você achou a volumetria legal, ou porque você achou a tipologia, a solução, a relação com o entorno, as condições estruturais, alguma afinidade você deve buscar nessa obra. Não é importante que seja nacional ou internacional, você deve escolher uma obra de maior afinidade, para que a gente consiga iniciar essa nossa proposta de reconhecer 4 pontos essenciais. O primeiro que vai falar sobre programa de necessidades, você deve avaliar esse programa de necessidades, entender qual é a repercussão, qual é a base dessa produção. Passar a desenvolver, analisar soluções projetuais, então olhar além daquele volume, além da aplicação daquele material. Qual foi a solução daquele profissional, daquele grupo de profissionais que tem realmente essa atenção na obra, né? Que realmente serve como uma referência para a nossa produção. Falar sobre as soluções de conforto ambiental é preciso quando falamos da tipologia de habitação de interesse social, que a gente converse um pouquinho sobre a relação do conforto, qual é a forma que a gente consegue adequar, o modo como a gente consegue promover soluções mais adequadas. E a gente fecha essa nossa discussão falando sobre a relação do contexto e do entorno. Então, qual é a relação desse empreendimento quanto ao espaço urbano, né? Como ele se comporta em meio à cidade, qual é a forma que a gente consegue realizar as relações de acessos, por exemplo, trazendo essa amplitude entre a arquitetura, falando do edifício, da edificação, e a relação urbana, falando aí sobre toda essa trajetória de implantação. O que é importante que nós tenhamos em mente? Que para o desenvolvimento de uma análise de obra correlata, é importante que a gente verifique os pontos principais dessa obra, então que a gente realize aí, tome nota desses pontos principais, por meio de tópicos, por meio de texto, que for melhor para você dentro da sua organização, mas é preciso que você elabore diagramas. Então, eu preciso pegar essa planta baixa e reconhecer, riscar ali o que é o programa de necessidades, verificar a setorização, riscar os fluxos. É preciso que a gente tenha a base dessa produção a partir da sua análise. Então, você não precisa ficar preocupado com a forma como você vai comunicar esses diagramas, né? Mas pegue ali aquela material que você encontrou, rasue, analise, puxe linha de chamada, realmente estude essa obra. Para nós, isso é muito importante, que a gente consiga entender que você realmente está desenvolvendo a sua análise crítica frente às produções arquitetônicas.
Como produto dessa nossa atividade, nós vamos ter as pranchas, né, organizadas, claro, você deve colocar os croquis, que vão garantir aí que a gente tenha o registro desses pontos estudados, né, desses 4 pontos principais estudados, e eventuais textos. Lembrando aí de não elaborar pranchas que tenham muitas informações. É importante que a gente aprenda a comunicar esses nossos elementos por meio de diagramas, por meio de desenhos. E lembrar que deve-se cumprir esses 4 pontos principais. Um ponto que é muito importante para nós, que você precisa ter a ciência, é que nós não iremos elaborar um projeto. E por isso não há a necessidade de uma orientação de um terreno, por exemplo. Nessa etapa, nós estamos nomeando como uma etapa preliminar, de estudo preliminar, porque é aqui que nós vamos reconhecer as informações base para uma possível elaboração de projeto. É um projeto de alta complexidade, que demanda aí de uma grande organização, em que a gente precisa ter uma base projetual para conseguir garantir uma possível, uma eventual produção de uma habitação de interesse social, e por isso é preciso que você se debruce no estudo dessa produção. E essa etapa, essa atividade está voltada para esse estudo preliminar, em que a gente está falando sobre uma análise anterior ao desenvolvimento de projeto, tá? Então, o que nós vamos desenvolver? Uma análise de obra referencial. Busque por essas obras, busque por informações, por condições claras que você vai ter material suficiente para realizar essas análises e realmente se debruce nessa produção. Você deve elaborar pranchas que vão comunicar todas essas informações que são importantes para o desenvolvimento dessa análise de obra referencial. É importante que a gente tenha ciência de que esse é um trabalho individual, que a gente precisa realmente ressaltar e lembrar a importância de cumprir todas as instruções de entrega, para que a gente possa promover a entrega por meio de pranchas em PDF, que nós possamos seguir as etapas etapa da produção desse mapa e reconhecer principalmente a importância nossa enquanto profissional de arquitetura e urbanismo quanto à relação dessa organização de informações gráficas e textuais. Então, aqui também fica uma dica, uma orientação para que você pense no modo de comunicar essas suas pranchas. A forma como você vai organizar todo esse material que você elaborou o seu estudo também faz parte do nosso processo de avaliação. Um bom trabalho!